Já estou por aqui. Não vamos desistir, viu? Vamos juntos que a gente tem muita coisa bacana para falar. Prontinho, ao vivo. Fechei o YouTube já. Prontinho, Cleisiette chegou aqui. O YouTube, tu vai ter que deixar um recadinho lá, né, Gabriel? Sim, já deixei aqui. Legal. Oi, Sandy, seja bem-vinda. Dá um retorno pra gente aí, meninas, como é que tá? Está aparecendo bem áudio? Oi, Gil, tudo bom? Obrigada. Quando a gente faz ao vivo, gente, corre esses riscos, viu? De a gente... Deixa eu colocar bem aqui, deixa eu ajeitar aqui, que eu não estava preparada para esse. Pronto. Aqui tá aparecendo bem, né? Jamilson, seja muito bem-vindo. Rosângela, obrigada por não ter desistido. Pia, sejam todos bem-vindos, que legal. Pode mandar, manda, porque vai ser muito bacana, pode mandar. Cadê? Olá, gente, sejam bem-vindos. Luiz Neto, meu querido, seja muito bem-vindo. Luiz Neto é um dos melhores radialistas aqui de Manaus, viu? Muito querido, muita gente boa. Meu querido esposo, sempre participando dos nossos eventos. Boa noite. Obrigada, Luiz. Rosângela, tudo certo agora? Agora dá, né? Zeli, obrigada por ter vindo pra cá, viu? Elaine, obrigada. Então, vamos transformar esse evento em um momento marcante para todos nós? Vamos. Quando a Priorize surgiu, a Priorize ela é uma clínica formada por mim e pela Ascensão, uma grande especialista na psicologia sistêmica. Olá, minha querida, seja muito bem-vinda. E aí, quando nós criamos a clínica, nós imaginamos que ela seria para tão somente atendimentos. Só que no decorrer do período, nós percebemos que as necessidades eram outras. E é claro, para as pessoas que me conhecem, eu sou psicóloga, trabalho estreitamente com o público infanto-juvenil e dentre tantos os motivos que a gente encontra na clínica, são os pais, são questionamentos, são vivências que eles trazem e que muitas das vezes a gente consegue pegar o sentido da vida em que eles levam a rotina e fazer algumas modificações, mas nem sempre isso é um processo tão fácil. Você já parou para pensar que, principalmente depois, no processo da pandemia, que a gente ficou muito no online, que durante esse período, muitos conteúdos você acabou absorvendo? Por exemplo, começamos a comprar material para que nós pudéssemos nos exercitar em casa. Começamos a comprar cursos e cursos e cursos infindáveis. Mas a minha pergunta seria, você chegou a comprar algum curso que te capacitasse enquanto pai, enquanto mãe, enquanto avô, avó, já que você com certeza vivencia com uma criança? Às vezes é mais difícil nós nos dispormos para que nós passamos a conhecer um pouquinho mais sobre a infância e como essa infância influencia na vida agora enquanto adulto, né? Então, a partir do momento que nós passamos a buscar conhecimentos, começamos a buscar profissionais, buscar entendimento, o processo se torna muito mais fácil, mais brando. Não é que não vai ficar difícil, não é isso,
mas se torna mais brando. Quando eu perguntei um pouquinho lá, quando a gente estava ali no YouTube, eu perguntei com quem eu falava. Eu falo com mãe, eu falo com avô, com avó, com tio, com tia. E tá faltando um público aqui que nós chamamos de boadrasta, bondrastas, né? Que são pessoas que acabam entrando na vida dos seus companheiros ou companheiras e acabam também tomando uma grande responsabilidade, fazem até com grande prestígio, né? Com grande carinho, com empenho. Então, todos ali acabam desempenhando um papel importante e fundamental na vida de suas crianças, que com o passar do tempo se transformam em adolescentes, em jovens adultos e seguem vida e são inseridos na sociedade. Mas o nosso tema de hoje é algo assim bem interessante, eu escolhi com muito carinho. É sobre autoconhecimento e o impacto na educação dos filhos. Quando eu recebo os pais na clínica, é uma conversa sempre muito descontraída. Confesso a vocês que muitos chegam preocupados, né? Porque vem aquele julgamento da forma como eu crio, deixo de criar meu filho, a minha criança. Mas o autoconhecimento, ele é importante porque nenhuma criança vem com manual. Nenhuma vem com manual. Não dá para saber como é que eu vou administrar a vida daquela criança, que tipo de adulto, né? Como ele vai crescer enquanto adulto. Mas é claro, dá pra gente ter uma estimativa a partir do quê? Do meu conhecimento enquanto mãe, do seu conhecimento enquanto responsável. As suas atitudes, elas são observadas todo o tempo todo. A forma como você lida com as suas emoções, a forma como você age, como você conversa com uma outra pessoa, a forma como você se relaciona com alguém no qual você expresse sentimento, expresse afeto, a forma como você leva a tua vida está sendo aprendida por alguém que está bem ali, pequenininho, ouve tudo. Eu costumo dizer que as crianças deve ter um outro dispositivo aqui, porque o que elas ouvem, você fala baixinho, mas mesmo assim elas conseguem ouvir. Aí você acha que não está prestando atenção. Daqui a algum tempo, elas vão te questionar sobre determinado assunto e você fica, opa, estava ouvindo. As crianças são esponjinhas, elas absorvem tudo. Tudo, que eu digo tudo, é de bom, ruim, e isso ela vai peneirando para a vida. Mas o que seria esse autoconhecimento, Ediane? Autoconhecimento é eu tomar ciência de como as minhas emoções influenciam a minha vida. Por exemplo, deixa eu fazer uma perguntinha aqui para vocês. Vocês acham que a profissão de psicólogo nós temos que falar todo o tempo assim, com essa vozinha doce, com calma? O que vocês acham? Quais são as profissões que vocês percebem que tem esse manejo cuidadoso de lidar? A galerinha tá por aqui, mas vamos lá. O psicólogo, geralmente, quando nós trabalhamos, a forma de falar te ajuda. Te ajuda pelo seguinte sentido. Se você, a partir do momento que você ouve com calma uma informação, é mais fácil de assimilar. Não é verdade, Juliana? Quando alguém te orienta e tem uma voz mais branda, muito mais calma, não é mais fácil de entender? Não é mais fácil também de você questionar, sabendo que você vai ter um retorno de ensinamento? Sim, isso é de fato. Mas por que a gente não consegue? Quando eu falo a gente, eu tô colocando todos nós, tá? Todos nós aqui, juntos, unidos, venceremos. Por que às vezes a gente não consegue administrar isso com a nossa criança? Por que tantas das vezes a gente aumenta a voz? Muito mais, parece que eu tenho uma impressão de algumas vezes que as crianças elas não estão conseguindo aprender
questões muito, muito básicas. Por exemplo, a gentileza. A gentileza, ela é para todas as idades. É tão bonito ouvir uma criança dizer assim: muito obrigada, com licença, por favor, pode me emprestar? Nossa, tá sendo tão bom estar aqui. Mamãe, que comida gostosa, parabéns, eu gostei. Pai, nossa, eu gostei tanto de estar com o senhor. Isso é gentileza. Não tá aqui saindo por uma fitinha desenvolvendo com a criança, não. Isso é ensinado. Se você é um adulto que é gentil, que tem cuidados, que tem um manejo de lidar com a sociedade, a tua criança vai aprendendo. Então, as chances de ela ser uma criança um pouco mais indelicada, um pouco mais agressiva nas palavras é menor. Então, a forma como você age com o próximo, como você age com os outros filhos, como você age com sogra, com irmão, com cunhado, com vizinho, com o seuzinho lá da padaria, é a forma que você está ensinando. É como se você dissesse assim: filho, é assim que você tem que agir com as pessoas. Se essa maneira de agir tá tudo certo, para mim também tá tudo certo. Mas se você acha que isso não tá sendo legal, então a gente transforma isso. Só que a gente não transforma isso primeiro na criança, a gente transforma primeiro onde? Aqui, em mim, que sou adulta. Em mim, que eu tenho mais experiências. Então as transformações, elas sempre vão começar por mim. Agora eu quero saber o seguinte: se eu começar a trocar ideias com vocês aqui, vocês vão interagir comigo? Eu quero convidar vocês para participar. Eu não quero só falar. Preciso de vocês. Posso contar com vocês? Eu quero fazer uma seguinte reflexão. E eu quero resposta, se assim for possível. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho, por favor. Se você pudesse mudar algo no início da criação da tua criança, o que você mudaria? Vamos imaginar que a tua criança e o teu adolescente, porque como um público é vasto, a gente tem aqui os adolescentes, a gente tem aqui crianças. Então, se você pudesse mudar algum detalhe, você mudaria o quê? Quem seria esse corajoso para me ajudar? Vamos esperar um pouquinho. Gente, a todos que estão entrando, muito obrigada. Vamos lá. Então, eu ajudo. Eu ajudo vocês. Vamos imaginar que você, desde quando sua criança nasceu, você foi seu primogênito. E essa criança, ela sempre foi muito querida, muito, muito cuidada, muito amada. Posso perguntar sim, posso perguntar. Se você, enquanto mãe, pudesse mudar algum detalhe no início da criação da tua criança, o que você mudaria? Podem ir colocando aí que depois eu volto pra gente. Aí eu toco de novo, vejo com vocês, tá? Vamos imaginar que essa criança, ela foi o primogênito, né? Foi o primogênito. Só que com o passar do tempo, vieram outros. E aí, a criança que vem primeiro, ela é sempre o primeiro que a gente não tem experiência, né? Então, você acaba indo que mais por indicação de uma pessoa que tem mais experiência da sua família, vai também pelo instinto, né, biológico, vai por uma série de processos. Quando você tem um segundo filho,
digamos que já se torna um pouquinho mais fácil, né? Vamos imaginar que se torna um pouquinho mais fácil. Só que nesse momento, você percebe a diferença entre eles, né? A diferença, nossa, o primeiro foi um pouquinho mais difícil, mas esse aqui tá sendo mais fácil. Aconteceu um detalhe com um, outro detalhe. O que aconteceu com o primeiro não aconteceu com o segundo. Mas a minha pergunta é, a educação é a mesma para ambos ou você modifica? A Juliana colocou aqui uma coisa bem interessante, acho que se encaixou aqui. Nossa, eu ouviria mais ele, falaria com mais calma e tiraria dele as telas. Ainda bem que ainda dá tempo, né? Ainda bem. O diálogo com uma criança, ela é muito importante, porque vamos imaginar que é concreto que o nosso principal meio de comunicação é o quê? A fala. Então, eu falo, você me escuta. Criança, fala e escuta? Não. A criança fala. Por quê? Ela tem necessidade de fala. São todas assim? Não, não são todas. Mas crianças gostam de falar porque querem falar das suas experiências, querem falar, né, das decisões, de alguma coisa que aconteceu. E a nossa rotina atual, a nossa rotina não ajuda muito, né? Eu tenho a impressão de que estamos quase sempre tão cansados que muitas das vezes a gente deixa esse papel do diálogo para depois. Porque quando você chega em casa tem uma outra rotina, tem muitas coisas para fazer e aí você acaba deixando isso para depois. Essa criança, ela vai assimilando isso de uma outra forma. Ela vai assimilando que eu acho que não é importante o que eu tenho para dizer. Então, quando você vai deixando de conversar com a tua criança, automaticamente o que acontece, ela também vai aprendendo que não precisa conversar muito, não preciso dizer tudo, falar tudo talvez não seja tão legal. E aí ele vai o quê? Se distanciando. A criança vai se afastando. E aí quando isso acontece, por isso que você tem crianças entre 10, ali, meado de 10, 11... Quem tem filhos adolescentes vai concordar um pouquinho comigo. É assim, tem um desligamento ali daquela conexão. Por quê? Porque desde lá da infância aquele diálogo não foi reforçado, não foi aprimorado. Quando eu pergunto assim na clínica dos pais, você pergunta como foi o processo escolar? Você tem muito contato com a tua criança no sentido de sempre estar conversando? Converso, doutor, eu converso. Quando entra no carro, eu pergunto, e aí, como foi a aula? Todo mundo pergunta isso, né, gente? E o que as crianças fazem às vezes? Ah, foi legal. Foi bom. É só isso. Eis o diálogo. A Elaine diz assim, está mais presente na vida dele, pois tive que trabalhar enquanto ele ainda era pequeno e tirar as telas. Elaine, essa é uma situação vivenciada por muitas famílias. Muitas. Porque, vamos imaginar, nós estamos agora em quê? Vivendo em um outro momento. Nós estamos vivendo em momentos digitais. A partir do momento que eu entendo que eu preciso administrar a minha vida pessoal, administrar o meu lar, administrar a educação dos meus filhos, e eu consigo equilibrar isso de uma forma com a ajuda de outras pessoas também, que se torna um processo mais fácil, o que acontece? As coisas elas tendem a funcionar. Mas quando tão somente você caminha por esse lado, fica bem mais difícil. Muitas mães, elas precisam trabalhar quando as crianças ainda são bem pequenas, estão ali na primeira infância. Se você me perguntar se isso gera algumas negativas, eu vou dizer que sim. Eu vou dizer que gera. Porque do primeiro ano até os 3 anos, a criança ela necessita desse contato, dessa questão maternal, do sentido de que eu vou amamentar, eu vou estar protegido, eu vou estar
com a minha mãe, então nós somos ainda seres dependentes logo na primeira infância, né? Então, o sorrir, o brincar, o correr, o andar, o cair. Então, tudo isso é estímulo. Sabe aquela brincadeirinha que é bem assim, ó? Achou, achou. Só que hoje não tem mais achou. O que a gente tem? A gente tem tela, a gente tem galinha pintadinha, a gente tem um pocoyo, a gente tem tantos outros personagens tão coloridos, tão diversificados em cores, que o que acontece? Essa criança acaba não sendo estimulada do jeito que deveria. E como é que fica essa relação de proximidade com o pai, ou com a mãe, ou com quem cuida? Com esse cuidador? Não tem, não são firmados ali os primeiros laços, né? Então, assim, a primeira infância ela é muito importante, nós precisamos tomar muito cuidado com ela. Se eu sou mãe, eu provenho o meu lar exclusivamente, então, de alguma forma, eu vou encontrar um momento para estar com o meu filho. Quando eu chegar, eu vou pegar o meu celular, que ele não é tão importante assim, aí eu vou deixar lá na estante, guardadinho, e vou desempenhar o meu papel. Porque aquela criança espera por mim. Aquela criança me deseja, aquela criança passou o dia esperando a minha volta. E quando eu estou de volta, eu vou para a tela. Entende? Por isso que fica muito mais fácil de as crianças elas serem tão adeptas à tela, porque também depende de como nós agimos em casa. Se eu não largo o meu celular na hora do almoço, na hora do café, na hora da refeição, eu tô com a TV ligada, eu tô em reunião em família, mas ao mesmo tempo eu tô o quê? Na tela. Impossível essa criança não aprender. Como é que eu vou conseguir tirar isso, né? Como é que eu vou diminuir? A gente vai chegar lá. Eu tenho a Fabi, que a Fabi disse bem assim: quais as feridas emocionais de pais que cobram muito? Interessante. Fabiana, quando nós nos transformamos em pais, a única referência que nós temos é as nossas criações pelas quais a gente passou. Tá lá atrás. Lá, bem lá atrás. Lá na nossa infância. Então, a forma que eu fui criada, a forma que eu fui manejada e que eu fui educada emocionalmente, comportamentalmente, influencia e muito também na mãe que eu sou hoje. E quando você fala de feridas emocionais que cobram muito, pode ser que você deseje, dependendo do contexto, né? Porque são muitos contextos. Essa é uma pergunta muito aberta. Porque a questão das feridas e essa questão de cobrar, ela dá muitas trilhas. Então, se eu me cobro muito, é porque eu quero chegar a alguma excelência. Ou, se eu me cobro muito porque em algum momento eu falhei lá atrás com o meu filho, isso precisa ser resolvido. Porque se não for resolvido, você vai atrapalhar um processo que deveria ser de outro. Mas ainda bem que existem profissionais da psicoterapia que podem ajudar isso, né? Eu sempre falo para os pais, se você não consegue lidar com as tuas necessidades emocionais, precisa de um atendimento para que você possa entender como essas tuas emoções estão te impactando. A forma como eu vou agir com a minha criança vai também me dizer como essa criança vai agir com outra, como é que ela vai se desenvolver. E sim, as feridas emocionais, elas atrapalham um pouquinho. Mas, dentre gerar uma ferida emocional numa criança e curar a que eu tenho enquanto eu sou adulto, é mais fácil a gente curar a nossa, não é? É bem mais fácil a gente tentar curar as nossas feridas para que essas feridas não sejam retransmitidas para a nossa criança, nem para o nosso adolescente. Deixa eu ver aqui, eu acho que mais... Tenho um filho de 5 anos, é a Catiana. Tenho um filho de 5 anos, tirei as telas dele há 3 meses e o resultado foi muito positivo. Sim, na verdade, eu vou um pouco mais além.
o resultado é excelente. Eu vou falar um pouquinho das telas. É claro que eu não poderia deixar de falar das telas, né? Eu, inclusive, separei aqui algumas informações bem interessantes para vocês. E eu espero que vocês aprendam hoje, viu? Parabéns, Kátia, é isso mesmo. Mantenha o teu processo, que muitas coisas irão evoluir, porque crianças, elas entram sempre em processo de aprendizado o tempo todo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para eu continuar. Não consigo um diálogo com o meu filho de 14 anos. Rosângela, o diálogo com os nossos adolescentes, eles, digamos que esteja um pouco mais escasso. Durante os atendimentos, eu fiz uma observação e, é claro, nós temos muitas reuniões com outros profissionais, né? Então, a gente sempre está em processo de estudo, a gente está sempre em diálogo com pais e a gente tem percebido essa desconexão mesmo. Mas lembra que eu acabei de falar? Se você conseguiu me ouvir, tudo começa lá atrás, lá na infância. A forma como eu vou manejando. Porque às vezes a gente está tão preocupada em dar conta de tudo, de todos, tá ali o tempo todo, dando conta para ver se não vai faltar nada na despensa, pagar a escola, verificar se o menino tem o que vestir, tem o que calçar. São tantas as propriedades que a gente precisa dar conta, que às vezes o diálogo ele fica um pouco mais em stand-by. E aí quando você chega em casa, você não conversa, você delega. Poxa, principalmente os adolescentes, tá? Principalmente ele, passou... Vamos pegar a galerinha ali de 9, 10 anos em diante. Você chega em casa, cansado, querendo a todo custo querer ficar em casa. Aí o que você chega? Imagina, a pia tá carregada de louça. Nossa, é um desespero, né? Tá carregada. E aí você não vai ter um diálogo. Você vai começar a delegar. Poxa, porque ninguém fez isso, ninguém fez aquilo, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Aí quando é noite, todo mundo vai dormir, acabou. Você não chegou a dizer como foi seu dia. Você não ficou sabendo como foi o dia da tua criança, do teu adolescente. Você nem sabe o que está acontecendo. Então, essas separações precisam ser muito bem... Deixa eu ver aqui. Rosângela, precisa muito bem ser revista. Se eu não consigo ter um diálogo com meu filho, eu preciso primeiro me fazer a seguinte pergunta. Onde foi que essa desconexão aconteceu, né? Precisa ser resolvido algumas coisas lá atrás para que isso não perdure por mais anos. E aí as coisas, depois que ele chegar na fase adulta, né? E aí entra no mesmo mérito da mãezinha que falou lá, ficam as dores emocionais. Então elas podem enrijecer e isso não é bacana. Patrícia, sou mãe de um superdotado e como superdotado tenho muitas explosões emocionais, mas melhorou depois que eu consegui me acalmar nas suas crises e ajudá-lo durante as crises. Patrícia, as crianças superdotadas, elas são um turbilhão, muitas coisas acontecem com elas ao mesmo tempo. A gente tem questões sensoriais, né? A gente tem aquela hipersensibilidade, um pensamento acelerado. Então, para eles, tudo é muito intenso. Então, o processo de tentar se acalmar é muito mais difícil. E é claro, quando a gente, enquanto mãe, busca se acalmar, parece assim que abre um leque, uma segurança para essa criança. Opa, aí você traz e você acalma. Não são só questões ligadas a emocionais, não, mas eu vou contar para vocês um exemplo de algo que aconteceu e eu nunca vou esquecer. Certa vez, uma mãezinha veio para atendimento comigo e ela veio muito exausta, muito cansada. E geralmente o primeiro atendimento é para que eu possa conhecer essa criança através do pai, da mãe, do responsável que está trazendo. E nesse dia, essa mãe veio, ela sentou na minha frente e eu me lembro disse a ela assim, você aceita uma água? Você quer um café? Vamos bater um papo? E eu me lembro que ela só chorou. Por quê? Fazia tanto tempo que alguém não a convidava realmente para sentar, para conversar, para falar sobre outras coisas.
porque ela estava exausta. Quando nós temos crianças em casas ou adolescentes que têm alguma questão atípica, Patrícia também, né, por ter criança superdotado, Elaine, por ter crianças também com autismo, TDAH, todas essas questões puxam demais essa sobrecarga dessa mãe ou desse cuidador, porque geralmente quem cuida é a mãe, né? Não que não tenham pais que cuidem, mas cuida, mas é muito pesado. Então, a forma como, para que eu esteja bem, para cuidar dessa criança que é tão incrível, que é tão maravilhosa, eu preciso estar bem. Então, se você conseguiu, Patrícia, se acalmar durante as crises, a mãezinha também aprendeu. Mas ela só pôde aprender porque ela precisou entrar num processo de psicoterapia, porque ela precisava cuidar dela enquanto mãe, mas também enquanto mulher. Porque quando nós somos mães, principalmente na primeira infância ali, parece que a gente dá uma esquecidinha da gente, né? A gente trabalha em prol aí essas crianças pequenas. A gente dá uma esquecidinha, mas não é pra esquecer não, viu? Não é pra esquecer. Deixa eu continuar aqui. Aí eu já volto aqui pra vocês, tá? Então vamos lá. Autoconhecimento é eu ter um conhecimento sobre as minhas emoções, me perceber enquanto ser emotivo. Como é que eu me relaciono? Será que eu sou uma pessoa que consigo ser flexível? Será que eu consigo me colocar no lugar do outro? Como será que a minha criança me vê? Né? São essas as questões. Eu não estou dizendo para vocês que vocês precisam entrar num processo de autoavaliação. Será que o que fulano pensa de mim? O que ciclano? Não é isso. É uma reflexão para que vocês possam tentar se perceber enquanto responsáveis. A gente tem muitos cenários. A gente tem família que é pai, mãe. Nós temos família onde é a mãe solo, o pai solo, onde é a avózinha que cuida, onde é aquela tia que pegou para cuidar, onde é aquela família que já se formou, que aquela criança não é filha de do casal, mas que o outro também adotou com muito carinho, acabou pegando para que ela pudesse viver aquele momento junto com aquela família. Então são vários cenários. E eu me pergunto, como eu estou desempenhando esse papel? Né? Como é que eu estou fazendo isso? E é claro, quando a gente faz essas perguntas, quando a gente para mesmo para olhar a criança brincar, a criança correr, isso né, gente? Deixa eu fazer uma perguntinha. Vocês que estão aqui, vocês tiram 15 minutinhos assim para brincar, para jogar, para assistir alguma série com a tua criança e teu adolescente? Ou faz muito tempo que isso não acontece? Quero saber. Será que faz muito tempo? É 15 minutinhos, tá, gente? 15, não precisa ser 1 hora não, mas 15 minutinhos já ajuda bastante, melhor que nada. Mas, Juliana, depois que eu conheci você, fazemos sempre. E quem ganha é as crianças, né? E aí vocês também passam, quando você pega aqueles 15 minutinhos, e aí você vai brincar com aquela criança, nossa, gente, a criança começa a falar muitas coisas que já aconteceram com ela, que já aconteceu, elas questionam, a brincadeira não é só brincar. É na brincadeira que você, ouve. E aí você vai perguntando, você vai orientando, é justamente nessa brincadeira que você faz isso. E aí, o importante, além de brincar, você se conecta com aquela criança. Quando você se conecta com ela, é muito mais difícil dela se desconectar de você na adolescência. Entenderam? Se eu me conecto com a minha criança, principalmente depois da primeira infância, vamos lá. Primeira infância, vai ali de 1 aninho, né? Desde o nascimento ali de 1 aninho até meados ali de 5.
De 6 até 7, 8, 9 ali, até 10 eu já tô ali na segunda infância. Se eu consigo me manter conectado com eles nessa minha segunda infância, nossa, você tá de parabéns. Está de parabéns. Porque a chance de se desconectar de você na adolescência é muito menor. Muito menor, sem dúvida. E eles gostam de brincar, né? Eles gostam de brincar. Aproveita os filmes para ajudar a educar. Patrícia, é muito didático você pegar filmes, principalmente alguma cena que chama a atenção. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando realmente você está sentado assistindo o filme de verdade, não está dividindo atenção com o celular ou com outra pessoa que está ali mesmo vivendo aquele momento com a tua criança, aí vamos imaginar, não sei se vocês assistiram o desenho Dory. A Dory, ela, antes de ela embarcar será que foi a Dory, gente? Será que eu confundi? Antes de ele se perder ali no peixinho do... Gente, me ajuda. Procurando Nemo. Antes de ele se perder ali no mar, o que aconteceu? O pai sempre alertava que ele não devia ir muito para perto dos recifes, né? Sempre sair do Recife. Sempre falando a mesma coisa. E acabou que ele foi e acabou que uma onda acabou levando ele, enfim, levou ele para muito longe. Moral da história, o que a gente pode fazer nesse exato momento? Filho, viu? Puxa vida, se o Nemo tivesse ouvido o pai, isso não teria acontecido. Viu como é importante a gente ouvir o pai, ouvir a mãe, porque nós sabemos o que é melhor para você nesse momento. Claro que quando você crescer, você vai ter muitas outras experiências, tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu tô aqui para te ensinar, por quê? Porque eu já vivi mais do que você, mas não significa que eu sou o Google ou que eu tenho todo o conhecimento do mundo. Eu tô aqui, né? Então, eu tô aqui para te orientar, mas se o Nemo não tivesse desobedecido o pai dele, ele não tinha passado por tudo aquilo, né? Então, moral da história, sempre pegue moral de filmes que possam ajudar e super educa, viu? Muito, muito, muito. Quando a gente recebe crianças na psicoterapia que os pais trabalham esse cenário do filme, é muito interessante porque eles dizem bem assim, principalmente os menores, né? Eles dizem assim, tia, sabia que o personagem tal, ele não era para ter feito tal coisa e de repente ele fez e se deu muito mal? Quando você sabe que teu filho aprendeu? Quando ele, longe de você, ele tem as atitudes que você ensinou. E como é que você vai saber? Com o retorno da professora, com o retorno de outros parentes, com o retorno de outras pessoas que fazem parte ali do ciclo de vida. Se você tiver retorno de que teu filho agiu de determinada maneira que você orientou, bingo! Maravilha, significa que aquela lição foi aprendida. Aquela específica lição foi aprendida. Deixa eu trazer vocês para um novo contexto, para a gente continuando. A forma que você administra a tua casa tá travando? Gente, dá um retorno para mim se tá travando. A Lud disse que tava travando. A Juliana tá ok, não tá travando. Obrigada. A Ju disse que um exemplo de retorno, né, é quando o Rodrigo reconhece, né, o que ele recebe. Então, a partir do momento em que a gente tem esse feedback, significa que aquela lição foi aprendida. Quer dizer que você está indo muito bem, muito bem. Você, enquanto pai, enquanto mãe, você sente que, de alguma forma, o teu passado está atrapalhando a tua criação agora?
Obrigada, gente, pelo retorno. Obrigada, Dani. Ok. Vou dar uma repetida aqui. Você acha que, de alguma forma, o teu passado atrapalha a tua criação atual? Então, se isso não te atrapalha, é importante que você busque novas formas. Sim, Patrícia, sim. Às vezes vem comportamentos. Cadê? Vejo comportamento dos meus pais em mim. Era isso aqui mesmo, Paty. É isso mesmo. É muito comum a gente se perceber tendo uma determinada ação do quanto nossos pais tinha com a gente na infância, né? Olha, as relações, quando a gente... Isso é um autoconhecimento, tá, Patrícia? Quando você percebe que alguns comportamentos que você tem vêm da tua criação, se isso foi bom para você, segue. Se não for, avalie até que ponto isso foi benéfico. Entendeu a diferença? Se foi bom, segue implantando. Se não foi, avalie até que ponto foi benéfico para você. E aí você faz uma adaptação. A forma que nós criamos os nossos filhos, sim, tem muito a ver também com a forma que nós fomos criados no passado. Então, eu sou a pessoa que eu sou hoje por conta da criação lá da minha infância, né? Que passou pela minha vida tias maravilhosas, né? Que me ajudaram muito, os meus pais, meu querido e pai eterno, que é meu padrasto. Então, assim, tiveram movimentos fundamentais na minha vida. Então, quando a gente passa por todo um processo que a gente aprendeu com ele, legal, significa que a gente vai pegar tudo que a gente passou, vai ver o que nos pertence, o que não nos pertence, e aí a gente vai modificando o cenário do qual eu vou proporcionar para minha criança e para o meu adolescente. O ambiente que você proporciona atualmente está em sintonia com o que você espera? Cadê? Sim, ótimo. Muito bem, gente. Obrigada pela participação de vocês. O ambiente que você proporciona atualmente na tua casa, você sente que precisa de melhorias? Ou você está se cobrando demais? Quando a gente investe, vou levar aqui, a maioria que estamos aqui, eu acho que são mulheres, a grande maioria. Quando nós precisamos melhorar nossa autoestima, a gente vai ao salão, prepara o cabelo, prepara a unha. Quando os nossos filhos estão com a autoestima lá embaixo, o que nós fazemos? Como é que você administra isso? Você chega a perceber? Às vezes é muita informação, não é? Às vezes a gente tem a impressão de que tudo está muito tão rápido que às vezes a gente parece que não está acompanhando. Muito legal isso, Rosângela. Vou partilhar aqui com todo mundo, tá bom? Eu admito que o que atrapalhou foram os desentendimentos com meu marido, que muitas das vezes geraram ofensas verbais. De fato, a forma que eu me relaciono com o meu parceiro, com a minha parceira, vai influenciar lá no emocional da minha criança. Lembra no começo que eu falei sobre gentileza? Gente, é tão comum. Vamos imaginar um ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho tem uma pessoa que é super gentil, é super amiga, pode contar comigo pro que der e vier. Mas quando chega em casa, não pode contar comigo pro que der e vier.
né? Eu maltrato, eu não trato bem, eu sou indelicado, eu não tenho a capacidade de ser gentil. O ambiente de casa deveria ser o quê? O melhor lugar do mundo. E a partir do momento que eu não consigo proporcionar esse ambiente, eu preciso tentar ver o que está acontecendo comigo. O que está acontecendo comigo? Para depois tentar entender o outro. Porque se eu tenho crianças dentro de casa, é um lar instável que eu vou dar. E um pouquinho mais lá atrás, vou voltar de novo. As feridas emocionais, elas são criadas aonde? Dentro desse mesmo lar. A minha querida e amiga Ascensão Nascimento, em um desses eventos de palestras, às vezes no momento em que a gente para conversar, ela citou uma palavra que me tocou profundamente. Ela disse o seguinte: é na família que nasce o amor, é na família que nasce a dor, mas é também nessa mesma família que se restaura o amor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as mudanças, elas estão aí. Elas estão na sua frente. Mas o meu adoecimento não me permite ver. E eu acabo adoecendo outras pessoas que também fazem parte desse mesmo ambiente que eu. Ou então eu me permito ser adoentada. É nessa família que nasce o amor, é também nessa família que nasce a dor. Porém, também nessa mesma família renasce o amor. É possível. Os lares conturbados, eles são lares que geram muitas dificuldades emocionais para essa criança. Gente, vocês assistiram aquele episódio muito conhecido aqui no Brasil, que eu assistia muito. Eu vou trazer algo que vocês partilham. Todo Mundo Odeia o Chris. Vocês lembram desse? É uma série, né, que antes passava no SBT, Todo Mundo Odeia o Chris? Eu vou trazer essa que fica mais fácil de eu exemplificar. Tinha o Caruso, que era um garoto que fazia bullying na escola e principalmente com o Chris. Certa vez o diretor, ele colocou os dois para estarem juntos, para andar juntos. E aí o Chris descobriu que o Caruso não era aquele valentão. Ele não era aquele menino que era mau, que as raízes não eram aquelas. Ele descobriu que a família dele tinha muitos conflitos, não traziam boas relações. Então, por essa forma, onde que ele extravasava? Lá na escola. Ele era o valentão, porque na casa dele o valentão era quem? Era o pai. Então, ele acabava colocando as pessoas em uma situação bem lá embaixo. Então, o que essa criança estava fazendo? O Caruso estava simplesmente reproduzindo o que acontecia com ele no lar. Entende? Então, se eu tenho um lar conturbado, se eu não consigo ter um diálogo mais assertivo em casa, eu acabo dificultando e trazendo para essa minha criança dor, que não era para ter. Não era. E aí a gente acaba gerando esses sentimentos mesmo, que às vezes, gente, é tão difícil de resolver. Eu costumo dizer assim, que o trauma, você acaba prevenindo, né, seus filhos contra traumas, mas a partir do momento que ele tem, fica mais difícil de tirar. Então a gente precisa ter muito cuidado nisso. Qual a forma que eu vou me relacionar? Se isso é saudável, se não é. Como eu estou me comunicando com a minha criança? Como é que eu estou me comunicando com o meu adulto, com o meu eu adulto? Por que eu sou assim fora de casa? Dentro de casa eu sou essa pessoa que ninguém sente saudade, que ninguém quer estar perto. Por que será? Acho que a gente precisa dar uma avaliada melhor, né? Acho que o autoconhecimento é quando a gente
busca sempre estar de uma forma mais humana, mais perto. Certa vez eu recebi um pai que, inclusive, naquele dia eu saí muito pensativa. Ele veio para a orientação de pais, que é um processo muito comum na psicoterapia, e ele veio na época, ele disse assim para mim: doutora, eu não sei se esse processo vai funcionar. Eu estou trazendo a minha filha para terapia, mas eu não sei se vai funcionar. Mas por quê? Por que o senhor está me trazendo isso? Porque eu tenho muita raiva dentro de mim. Eu tenho muitas questões, eu sou muito violento até. Então eu perco a paciência muito rápido, eu não consigo ter, as palavras foram, eu não consigo ter doçura. Eu não trato bem a minha esposa, eu não trato bem as pessoas que convivem comigo. Então eu acho que esse processo não vai funcionar. Claro, que ao que estava ao meu alcance eu consegui fazer, mas o fato é, saber que a sua infância ainda se arrasta com você hoje na fase adulta, com certeza vai prejudicar a evolução da tua criança, sem dúvida. Deixa eu só ver o que temos mais por aqui, só um pouquinho. A minha casa tem que ser um pedaço do céu. Sim, precisa. Gente, precisamos fazer com que o nosso lar seja o melhor lugar do mundo e o primeiro lugar onde nós queiramos estar. Então, querer estar na companhia das pessoas que você ama, estar perto, requer também algumas modificações, algumas transformações. E por que não começar por você? Começar por pequenas mudanças, bem pequenas mesmo. Deixa eu avançar aqui com vocês. Lembrando para quem está aqui com a gente hoje, a gente estava tentando fazer, por problemas técnicos, que não conseguiu fazer uma transmissão pelo YouTube, por isso que nós nos transportamos para cá. Deixa eu colocar aqui. Tá. Logo no começo, quando nós começamos a falar sobre as crianças, alguns pais trouxeram a questão da tela, não foi? Então, eu tenho um presentinho aqui. Vamos falar um pouquinho sobre como o cérebro da criança se desenvolve, para que vocês possam entender isso de uma forma um pouco mais didática. Vamos nessa? Vamos ver como é que funciona para que vocês possam fazer uma leitura muito melhor. Eu vou ser a mais didática possível. Uma pena que eu não posso mostrar para vocês, que não tem como compartilhar. Mas vamos lá. A criança, quando ela se desenvolve, ela precisa do ambiente, Quem é o ambiente? É o espaço físico? Não tão somente o espaço físico. Sou eu, as pessoas que estão juntas, que auxiliam no processo, é a maneira como eu administro esse meu ambiente, são as energias, tudo aquilo que faz com que o meu ambiente funcione. Além do ambiente, tem eu com as minhas questões. Seja eu com as minhas dores, seja eu com as minhas felicidades, com as minhas certezas. Eu que vou cuidar daquela criança, certo? Eu que vou fazer isso. Então, nós já temos 2 pontos. Mas não é só isso que desenvolve uma criança. Além da parte física, nós também temos uma parte chamada cérebro. E como é que o cérebro me ajuda no desenvolvimento dessa criança? Eu quero que vocês se atentem para 2 detalhes importantes. Eu vou explicar 2 detalhes, aí vocês vão entender. Quando a criança cresce, tudo nela vai funcionando, tipo como se fosse uma engrenagem, Precisa de um avanço aqui, um avanço ali. Vamos imaginar uma criança de 3 meses. Vamos imaginar, 3 meses, alguns já passaram por essa fase dos 3 meses. Tá em casa, tudo certo. E aí, os adultos não interagem tanto com essa criança. Mas a galinha pintadinha interage, o pocoyo interage,
Tantos outros agora que surgiram aí, né, interagem bastante. E aí, quando o adulto me fala, mas ele sempre gostou desse personagem, quando eu colocava, batia os pezinhos, batia a mãozinha. Quanto tempo essa criança ficava exposta a isso? Umas 2 horas, 2 horas. É muito. Por quê? Vamos dar um nome para essa criança. Vamos imaginar que ela se chama Ana. A Ana tem hoje 6 meses. Ana tem um tempo muito maior de exposição à tela. O cérebro da Ana está em desenvolvimento. Nós temos aí bilhões de cérebros, de neurônios, bilhões, e todos eles assim, fazendo diversas conexões. Só que, o que acontece? Ela está em desenvolvimento. E a tela está aqui. Por exemplo, gente, eu estou falando com vocês. A gente tem um cenário aqui, um espaço maravilhoso que nós criamos. Só na minha frente, eu estou tendo um reflexo de 3 telas. Então, isso está vindo, eu estou processando todas elas. Imagine uma criança pequena. Imagina ela exposta por um bom tempo sobre essa tela. O cérebro vai ter que codificar as cores, administrar a luz que está adentrando a retina dela. E aí o cérebro que era para desenvolver muitas outras áreas não desenvolve. Não desenvolve. E aí o que acontece? Ela tem algumas perdas que deveriam ser desenvolvidas naquela determinada idade, não acontece. Primeiro, aos 3 anos, criança aprende principalmente por o quê? Pelo que ela vê, por imitação. Depois disso, ela começa a executar o que ela viu, que ela aprendeu vendo. Se tá certo ou não, quem vai administrar são os adultos. Mas ela vai executando de acordo com o que foi aprendido. Do 1º aos 3 anos, essa criança, ela tem o que nós chamamos de poda neural. Calma. Poda neural. Quando um bebê nasce, ele tem muito mais neurônios do que nós adultos. E não dá pra isso, tem muitos neurônios, que bom que tem muitos neurônios. Depende. Imagina você num ambiente de trabalho com 15 pessoas num único setor, sendo que muitos vão ficar sem fazer nada e você que vai ter que desenvolver o trabalho. Você acha justo? Não, né? Então, esses neurônios, eles estão ali em grande escala para que eles sejam aproveitados para desenvolver alguma função. Só que nem sempre todos eles são úteis, digamos assim. Então, por isso que existe a poda neural. É justamente a eliminação de neurônios que não vão ser utilizados. Tudo bem aí? Então, do 1º aos 3 anos, vão ficar a grande maioria daqueles neurônios que, sim, vai me ajudar no meu processo de desenvolvimento, de aprendizado e tudo mais. Mas, se eu tenho excesso de telas, alguns neurônios que eram para ter desenvolvido algumas habilidades não desenvolveu e foram descartados. Eis o problema. Principalmente porque logo na 1ª e 2ª infância, que a nossa área frontal, que é também responsável pelo nosso lado emocional, não fica tão fortificado assim. Então aí a gente tem um probleminha. Vocês já chegaram a ver um vídeo de um bebezinho, acho que ele deve ser de algum país da Ásia, ele fica se tremendo quando tira a tela dele? Aquilo mostra dependência. Ele não conhece uma outra realidade, ele não conhece um outro estágio de prazer senão a tela. Então ele adquiriu uma dependência que não era para ter existido. Então, se eu querendo que meu filho fique comportadinho ali, quieto, esqueça um pouquinho de mim e deixo eles na tela, a longo prazo isso será um problema. Logo no início dessa live, uma mãezinha disse que conseguiu tirar 3 meses, está tendo resultados maravilhosos. Gente,
As crianças, elas não conseguem mais, principalmente quando você insere muito cedo a tela, elas não conseguem mais perceber o ambiente e tirar dali criatividade, que inclusive o item criatividade, ele é um dos itens que auxilia e muito no processo de aprendizado. Se eu quero resolver alguma coisa, eu vou buscar formas de resolver aquilo. Formas no plural. Eu tenho que encontrar possibilidades. Mas vamos imaginar que eu tenho esse controle aqui na minha mão e ele não está funcionando. Aí eu não vou ligar o ar porque o controle não está funcionando. Acabou, não vou resolver o problema. Mas como eu aprendi lá atrás que eu posso ir lá no ar-condicionado, ligar lá no botãozinho, aí eu vou ter o ar-condicionado. É sobre isso que eu estou falando. É sobre as possibilidades que crianças e adolescentes não estão adquirindo. Não é só as telas. Não é só elas. É como eu, pai, enquanto eu, mãe, enquanto eu, cuidador. Como é que eu estou administrando isso? Acho que são essas as perguntas. E se eu me cobro muito também, por que se cobrar tanto, né? As crianças, elas têm um processo, elas têm uma etapa, mas principalmente, somos nós, os adultos, que vamos auxiliá-las nessas etapas. Em uma das reuniões que eu sempre tenho com as escolas, uma pedagoga disse o seguinte: ela exemplificou a adolescência como que logo nos primeiros anos de vida, de primeiro ali até o 5º ano, mais ou menos, nós somos os pilotos da vida dos nossos filhos. Mas depois não. Nós saímos daquele patamar e vamos para um outro. Nós vamos ser copilotos. E vai chegar um tempo que nem copiloto nós vamos ser mais. Faça o que você tem de fazer agora. Conecte-se com a sua criança. Não sei fazer isso, Ediane. Ajuda. Existem muitos profissionais como eu na minha formação, como tantos outros colegas, tantos outros profissionais com qual você se indica. Então, se caracteriza ali e a gente busca ajuda e tá tudo certo. Mas é claro, eu não poderia deixar de falar a vocês que esse evento não tão somente é para falar sobre a criação de filhos, como também no nosso próximo encontro, nós vamos ter uma surpresa, algo extremamente maravilhoso que vai auxiliar vocês muito nessa trajetória. Muito. Cadê? Deixa eu dar uma olhadinha para eu não deixar vocês aqui com muitas perguntas. Cadê? Boa noite, Ediane. Nosso lar deve ser um lugar de aconchego, porque nossos adolescentes gostam tanto de estar no quarto deles, né? Sim, Leiva. Oi, Leiva, tudo bom? Verdade, verdade. Mas se vocês pensarem bem, a grande maioria de nós aqui chegou o momento que o quarto era o melhor lugar do mundo, né? Queríamos estar muito mais presentes no quarto, começando a deixar de sair com os pais, começando a evitar algumas saidinhas que geralmente fazia com maior frequência, mas sempre lembrando, se eu tenho a minha conexão na minha primeira e na minha segunda infância, se eu faço parte ali daquele movimento da minha criança, a chance de eu me desconectar dele é bem menor. As chances de me desconectar é muito menor. Gente, vamos fazer o seguinte. Aqui, Dani. Meu filho não quer saber de estudar, diz que é perca de tempo. Dani, a educação também é algo assim que é bem marcante nesse processo. Então, isso também precisa ser muito bem trabalhado, tentar verificar o que foi que aconteceu lá atrás, por que a perda de interesse, sendo que a educação é tão importante, né? Meus queridos que aqui estão permanecendo conosco, diante de todos essas questões que nós estamos falando sobre conexões, quando você está na companhia, em casa, das pessoas que você ama,
Você é a mesma que está no teu ambiente externo? Você demonstra isso para tua criança, como é que ela pode ser, como é que ela pode agir? Vocês utilizam o ambiente social para fazer esses ensinamentos também? Vocês aproveitam as saídas, aproveitam algumas coisas que acontecem, tá passando no carro, acontece alguma coisa, ou vai todo mundo ali desligado? Deixa eu ver, galerinha, aqui. Uhum. É bom, né, Patrícia? De alguma forma, quando a gente, sim, Dani, quando a gente utiliza todos os nossos ambientes, a gente está utilizando ferramentas. E as ferramentas, elas são muito importantes, porque você não perde a oportunidade de ensinar algo. E as crianças, elas, algumas vezes parece assim que ela não entendeu muito, ou crianças, elas têm dificuldade para entender na mesma complexidade que a gente, é claro, tá? Até porque ela não tem tanta experiência e seu desenvolvimento neural ainda está acontecendo. O neurocirurgião pediu o exame de ressonância magnética e o resultado foi que ele está normal e me disse que o que falta é disciplina. Rosângela, quando a gente vai com alguma queixa nos especialistas, né? Muitos aqui já devem ter passado pelo neuropediatra, né? Pediatra e tudo mais. E a gente leva queixas muito particulares assim, e eles buscam resultados, buscam fazer exames e tudo mais. E quando ele chega numa determinada fala e diz assim que o que falta é disciplina, pode ser, mas a gente precisa também verificar outras possibilidades, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só verificar aqui, gente, que como a gente não tá no... ok. Nós estamos aqui com a nossa equipe técnica aqui, nossa produção. Áudio saindo duplicado. Um outro ponto também que a gente não pode esquecer de pensar enquanto pai, mãe e cuidador é cuidar na hora de sair, na hora de chegar e no momento em que está com essas crianças e com esses adolescentes. Eu vou me reportar um pouquinho mais para o público que tem... obrigada por dar um retorno, Ju. Eu vou me reportar um pouquinho para o pessoal que tem aqui os filhos um pouquinho maiores. Quando tua criança, ela era pequena, quando você chegava em casa, ela corria para te abraçar. Ou às vezes quando você saía, ela chorava. E às vezes você tinha que sair escondido, né? Praticamente, grande maioria das famílias vivem isso. E quando chegou numa determinada idade, isso não acontecia mais. Tipo, meu pai chegou, minha mãe chegou, minha tia, meu avô chegou e tá tudo bem, chegou. Pronto, não tem mais emoção, não tem mais saudade, não tem mais chegada. Mas por que será que não tem mais? Porque deixou de ser criança, porque agora já é adolescente, né? Porque agora já não pode mais isso, não pode mais aquilo, não pode mais beijinho na frente da escola. Em que momento isso foi baixando? Em que momento isso foi desconectando? Né? Em que fase isso começou? Dani, se eu tenho um adolescente de 14 anos em casa, eu entendo que para você essa conexão é um pouco mais difícil, né? Mas utiliza gestos simples, como: meu filho, vem aqui, vamos comer juntos. Convida ali, você pode pegar um pouco de água para mim, por favor? Vem cá, vamos tomar um café, vamos tomar um suco. Fica perto. Se vocês não têm aquele contato de toque, de abraço,
abraça. Não é aquele abraço distante, é aquele abraço singelo, um simples tocar. Não, deixa que eu faço pra você. Vem aqui, você pode pegar alguma coisa pra mim? Atos de gentileza. Eles ficam espantadíssimos, viu? Porque a partir do momento em que eu vejo que eu preciso desempenhar esse papel de conexão, eu pego tudo que eu tenho batido de frente, batido muito, porque às vezes nós falamos assim, nós falamos tanto e repetimos tanto a mesma coisa, que eles já até decoram. E aí nos ignoram por isso, né? Então, use gentileza, seja mais gentil, ensine-o a agir como você quer que ele te trate, e aí vocês vão começando, essa percepção vai começando a acontecer. Mas eu vou te deixar uma dica, aqui para você. Se você perceber que você não consegue administrar isso só, ajuda de profissional, tá? Porque se eu consigo me administrar com um outro profissional, vai ser mais fácil lidar com ele, tá? Quando você não consegue só, tem que ter ajuda. A Gil disse que depois que fiz terapia, o mais velho de 19 ficou mais junto do que antes. Eu chego e vou, abraço ele, antes não fazia mais isso. Era chegar em casa e ir direto pro quarto. Hoje em dia ele procura. Você acabou fazendo um processo de quebrar barreiras. Olha, nós adultos, às vezes a gente cria umas barreiras assim meio que a gente nem percebe, barreiras assim que ninguém passa. Tenho uma filha de 13 anos, aproveito para conversar no carro durante nossas idas e vindas. Ela conversa sobre assuntos que ela gosta. É um ato tão generoso poder se dispor para ouvir. E também é um ato de coragem, porque depende muito também. Os jovens de hoje, eles têm prazeres, eles têm hobbies, rotinas tão um pouco diferentes do que nós tínhamos, né, em nossa época, que às vezes a gente respira fundo para tentar entender realmente o que ele está fazendo, os hobbies que realmente gosta, as músicas, né, e tudo mais. Mas só o fato, Leiva, de você estar fazendo isso junto, isso já criou memórias para a vida inteira. Possivelmente ela vai replicar isso quando no futuro, um futuro bem distante, né, ela já constituir ali, ter uma criança, né, ter alguém que ela vá cuidar. Se você nos dias atuais busca ajuda, busca entender a paternidade, busca entender a maternidade, busca entender como cuidar de um outro, sem que você traga suas feridas, né, tão pesadas lá do passado, isso é um ponto extremamente positivo. Quero falar uma coisinha para vocês. Dia 30, na quinta-feira, nós vamos ter só mais um encontro. E lá eu quero trazer algumas opções para vocês do manejo junto com eles em casa. Se vocês estiverem por lá, eu vou ter o maior prazer em bater esse papo com vocês. E é claro, se nós conseguimos fazer, dar prioridades para tantas outras coisas, a gente consegue dar prioridade para quem a gente ama, não é? Muitas das vezes, buscar um atendimento para a gente enquanto adulto ou para um filho, às vezes nem sempre a gente acredita que vai funcionar. Mas se você entende que as tuas mudanças vão impactar diretamente na vida da tua criança e do teu adolescente, acho que vale muito a pena tentar. Sem dúvida. E eu quero falar para todos que estão aqui. Não é porque a Ediane é formada, estuda o desenvolvimento humano, que ela não tem dificuldades. Tenho sim, tá? A única diferença é que eu estudo para que eu possa ajudar outras famílias e com essas experiências eu tenho um olhar muito mais aprimorado, muito mais atencional e que me ajuda muito na profissão de ser mãe. Criar filhos
Não é uma tarefa fácil, mas é importante que você leve consigo o peso de que o filho que você cria hoje será o cidadão de amanhã. O que você quer deixar, né? É um legado que você vai deixar. Certa vez um pai disse para mim, olha, eu já tenho 59 anos, eu não vou deixar herança, eu não vou deixar nada para ninguém, então não sei nem o que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? Então ele abriu um sorrisão e riu, né? E eu disse bem assim para mim, ué, você vai deixar legados? Ele, como assim legado? O seu trabalho de ser pai gerou crianças. A forma como elas vão administrar a sua vivência no mundo é legado seu. Você pode não ter ganho um prêmio Nobel, mas se você está feliz com a criação que você está entregando para essa sociedade, então tá tudo certo, o senhor já ganhou qualquer prêmio. Prêmio Nobel, prêmio da paz. Então tudo depende da forma e do manejo que você faz. Deixa eu ler aqui um comentário. Dani, era muito próximos, hoje ele nem quer abraçar. Mas assim, Dani, vai com calminha, não é da noite pro dia, mas só o fato de você pensar sobre e observar um pouco mais o dia a dia dele, a rotina dele e ir com toques pequenos, você já vai quebrando barreiras, tá? Então, cuidado para não estar batendo sempre na mesma tecla, para estar reclamando sempre das mesmas coisas. Você pode, mas busca outras formas de fazer, ou usa outras palavras, porque os adolescentes, eles, dependendo de como é a questão dele de emocional, se ele tem baixa tolerância ou não, tudo depende de muita coisa, mas se ele é um adolescente que tem baixa tolerância, fica muito mais fácil de você estar sempre confrontando, tá? Então, por isso que eu tô te dizendo, leva ele, coloca ele para um processo de psicoterapia. Se você puder, vá você também, faça que nem a Gil. Ela conseguiu ter maior manejo a partir do momento em que ela se entendeu, que ela se percebeu. Por isso que a terapia é importante. Com o Nicolas, conseguimos desenvolvê-lo para ser mais independente, ter autonomia para resolver determinadas situações, e graças a Deus ele consegue. Isso é uma notícia maravilhosa, porque hoje em dia, quando nós vamos conversar com pais, nós falamos com uma pluralidade. Então, às vezes você tem uma criança que é TEA, uma criança que tem TDAH, você fala com uma criança que é atípica ou que está num processo normal, que está, enfim, são várias as situações. No caso aqui, o Nicolas, ele tem TEA, né? Ele tem TDAH e TEA. Então, mesmo nesse processo agora dele de criança em desenvolvimento, ele é uma criança maravilhosa. Acho que ele tá com uns 10 ou 11, se eu não me engano, né, Elaine? Mas ele conseguiu ter independência de determinadas coisas que ele não tinha antes. Por quê? Dedicação. Os pais buscam dedicação. Porque nós não somos eternos. Nós estamos aqui num processo de passagem. Então, se eu tô passando, eu preciso ver o que eu vou deixar aqui, né? Então, é o meu legado. Ah, Rosângela, vai ser muito legal. Gente, deixa eu falar aqui um pouquinho da minha equipe. Nosso time. Ok? Ok. Vamos aí que o material também vai para o grupo PDF. Vai em PDF? Ok. E quinta-feira, tudo normal para o YouTube. Legal. Gente, é o seguinte, a equipe tá me avisando aqui que o material que eu ia passar no YouTube para vocês, que eu preparei com tanto carinho, vai em PDF para vocês lá. A gente vai deixar anexado no próprio YouTube? No grupo. No grupo. Gente, é o seguinte, quem está aqui e não se inscreveu na comunidade, no grupo do WhatsApp, por favor, vá lá e se inscreva. Tem algum link para colocar, produção? A gente vai deixar na bio do Instagram. Então, a gente vai deixar na bio do Instagram o link para que vocês possam entrar na comunidade, que é do WhatsApp. Detalhe, vocês que entrarem lá até
até domingo, né, que vai todo o nosso trabalho, né? Dia 31. Até o dia 31 vai estar num grupo que eu vou gerir. Ou seja, tenho novidades para vocês. E a minha intenção é trazer muitos conteúdos, muitos assuntos maravilhosos, e só quem terá a oportunidade de acompanhar vocês que estão lá no grupo. Depois do dia 31 a gente não vai mais abrir o grupo, ok? Eu tô com muitas propostas, mas eu só posso contar na quinta-feira. Na quinta-feira eu vou contar para vocês muita novidade. E o legal é que tudo isso você vai usar em benefício da tua casa, da tua vivência com a tua criança e teu adolescente. É um presente de coração, porque não só a clínica, mas a equipe Priorize, eu e a Ascensão, nós queremos levar um conhecimento um pouco mais refinado, mais didático, para que vocês possam usufruir. E é claro, a gente possa transformar aí aos pouquinhos a nossa sociedade, trazer ganhos para as nossas relações com as nossas crianças, com os nossos filhos. E a gente não vai deixar também de falar que para os adultos, em breve nós teremos também alguns eventos com a Ascensão Nascimento, né? Ela é especialista aí em sistêmica familiar, e como eu tive aquele informe da nossa colega sobre a questão do relacionamento com o esposo, nossa, relacionamento é vida, é tratamento enquanto mulher, então vai ajudar muito. Dani, não fica de fora, eu preciso que você participe, vai ser bem engrandecedor para todos que estão aqui, porque quando a gente fala de filhos, não é só filho, tem eu enquanto mulher, tem meu companheiro, tem a pessoa que está nessa relação comigo, então o nosso objetivo é contribuir com vocês. Então é com muito carinho, eu espero, né, a produção está trabalhando muito para que na próxima quinta-feira, dia 30, nós possamos estar juntos. Na nossa live eu quero mostrar o material e novidades, muitas e muitas e muitas novidades. Eu agradeço de coração por todos que passaram por aqui, me deram esse feedback. Já tá na bio, já. Já tá na bio? Ó, já tá lá na bio. Vai lá, clica no link. Precisa se inscrever? Não. Não, basta clicar no link, entra lá na comunidade, e depois que o processo de mentoria terminar, a gente vai ter um cronograma bem especial. E o detalhe, quem vai escolher é vocês. Já falei demais, né? Já falei demais, já falei demais. Gente, vamos encerrar? Vamos dar um arrevoar? Eu fico muito grata. Vocês sempre vão me ver trazendo experiências profissionais, experiências de vida. E eu sou assim. Eu gosto de contato, tá? Gosto de contato, eu gosto de falar. Eu gosto de que vocês fiquem participando. E esse é o meu jeito de ser. Eu escolhi ser profissional da psicologia infantil porque eu acredito que tudo começa na infância e que não há momento tardio para se organizar alguma coisa. Lembre-se, é na família que nasce o amor, é na família que nasce a dor, mas é também nessa mesma família que esse amor se renova. Eu desejo a vocês uma grande terça-feira incrível, que a gente vai se ver na quinta, não esquece. E ó, compartilha, tá bom? Vamos trazer mais gente pra cá, vamos? Um grande beijo pra vocês, viu? Vai ficar salva a live, tá? Vamos salvar, né? Isso. Então, gente, obrigada, muito obrigada, ó, gratidão. Até breve. Encerrar agora, né?